Olá, irmãos, olá, irmãs, tudo bem? Eu sou o irmão Arthur. E bem, irmãos, eu gostaria de estar fazendo esse estudo aqui sobre a tentação. É uma coisa que passamos por todos os dias, né? Todos os dias nós passamos pelas tentações, mas eu acredito que nem todos saibam corretamente como proceder numa tentação. E então eu tô gravando esse vídeo para isso, né? Que o Eterno falou para mim fazer isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver qual o significado da palavra tentação. Tentação, impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável, desejo veemente ou violento. Então, meus irmãos, agora que nós entendemos o que é tentação, vocês precisam entender um negócio. Tentação não é pecar, meus irmãos. Eu acredito que muita gente acha que tentação é pecar, mas não é. E eu gostaria de estar lendo o livro de Hebreus para confirmar isso. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que, à nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Então, irmãos, se tentação fosse pecado, então, no caso, as escrituras em Hebreus teria dito, mas ele só cometeu um pecado, que foi a tentação. Então, não. Ser tentado não é pecar. O que é pecar é não resistir à tentação. E para isso, para a gente ter uma noção mais clara, vamos ver qual que é o significado de tentação e pecado. Tentação, impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Pecado, desobediência a qualquer norma ou preceito, falta, erro. Então, irmãos, ser tentado não é cometer pecado, porque ser tentado é você pensar no ato, mas você ainda não realizou. Se você realizou, então daí já vira pecado. Porque, como que eu vou falar, todos fomos tentados. Todos nós somos tentados, até o Messias foi tentado. O único que não pode ser tentado é Yahweh dos exércitos, porque ele é o soberano. Mas todos, sem exceção, todos os humanos fomos tentados de alguma forma. O único que não cometeu pecado foi o Mashiach mesmo. Bem, agora é bom frisar que o soberano Yahweh dos exércitos não vai deixar que a gente seja tentado além do nosso limite, porque ele sabe que se a gente for tentado além do nosso limite, a gente perde. A gente perde, mas se a gente for tentado no que a gente pode aguentar, a gente ainda pode resistir. Então, Yahweh, ele nunca vai deixar a gente ser tentado acima do que a gente pode aguentar. Mesmo que pareça, mesmo que a gente fale, eu não posso aguentar isso. Mas você pode. Você pode, porque está escrito. Vamos ler? 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E o soberano é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Vocês estão vendo, irmãos? O soberano Yahweh, ele é justo. Ele não vai permitir que a gente seja tentado acima do que a gente pode. E nossa, olha só como ele é bondoso. Ele ainda nos dá o escape pra gente sair de tudo isso. Olha como ele é bondoso, meus irmãos. Bem, mas agora vamos ver quem nos tenta, né? Quem que traz a tentação pra gente? Eu acho, né, que alguns, até eu tinha esse pensamento de,
quem está me trazendo a tentação ao soberano, porque Yahweh ele está trazendo a tentação para me fazer mais forte. Mas, irmãos, esse é um pensamento errado. É um pensamento errado, porque pensa bem, o soberano Yahweh, ele é justo. Se ele tentar a gente e a gente cair, então ele vai ser culpado da nossa queda. Então ele não seria mais justo. Ah, mas ele pode fazer tentações e ter a certeza de que a gente vai ficar firme. Beleza. Mas se isso acontece, então ele está nos induzindo à queda. Então logo ele não é bom. Então, irmãos, Yahweh nunca vai nos tentar. Assim como está escrito em Tiago 1,13. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá se dizer: estou sendo tentado pelo soberano. Ora, o soberano não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Então, meus irmãos, como eu disse, se Yahweh nos tentar, ele não será mais puro, ele não será mais santo. E a santidade é o maior atributo de Yahweh, meus irmãos. Então, quem nos tenta? Quem nos tenta é o diabo e as nossas concupiscências, a nossa natureza pecaminosa. E bem, vamos ver que o diabo, ele nos tenta, por exemplo, na tentação do deserto. Eu vou ler só Lucas 4:2 e Jó 1:6 a 12. Lucas 4:1 e 2. Pleno do Espírito Santo, retornou Iauxa do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde enfrentou as tentações do diabo por 40 dias. Durante todos esses dias não comeu nada e ao fim desse período estava faminto. Jó 1:6. Certo dia os anjos, isto é, os filhos do soberano, vieram apresentar-se perante a Iau, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto deles. Então Iau questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe Iau: observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme ao soberano e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás questionou a Iau: será que Jó teme ao soberano sem outras intenções? Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu, pessoalmente, tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos são espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Iau declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui. Apenas não estendas a mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Iau. Então, meus irmãos, aqui podemos observar que o diabo é que nos tenta. O diabo, ele nos induz à tentação. E para isso, ele usa a nossa concupiscência. O que é concupiscência? Ele usa o que a gente deseja. E esse que é a outra forma da gente cair em tentação, os nossos desejos, a nossa concupiscência. Tiago 1,14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então, irmãos, eu até estava vendo também um outro tipo que pode nos trazer a tentação, que são as próprias pessoas. Uma própria pessoa pode te levar para o caminho errado, mas eu acredito que essa pessoa aí é usada pelo diabo. Então cai no diabo também. Então, meus irmãos,
São esses os principais causadores das tentações: o diabo e as nossas próprias concupiscências, os nossos próprios desejos que nós temos. Então, irmãos, o próximo tópico é o que fazer quando vem a tentação. Bem, irmãos, a gente fica nessa dúvida aí. O que eu faço quando vem a tentação? Quando, sei lá, eu tô na rua, eu olho pra uma menina, não é? O que fazer quando vem a tentação? Bem, a primeira coisa que nós não devemos fazer quando vem uma tentação é criar metas. Ah, mas como assim criar metas? Você estimular o que você deve fazer. Por exemplo, vamos supor que eu como demais. Aí eu falo assim, não, agora eu só vou pegar 4 colheres de arroz, uma de feijão, 2 pedaços de carne e um pouco de salada. Ou o que tiver. Cara, isso aqui não funciona. Eu digo pra você, eu digo isso por experiência própria, que isso não funciona. Por quê? Porque daí você vai estar vivendo numa lei. É igual a lei lá do Antigo Testamento. A gente cria uma lei para nós próprios. E vamos ver aqui o que acontece quando a gente está sobre o jugo da lei. Romanos 7,5. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, enxergados pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele fala que por causa da lei, a nossa natureza pecaminosa ela é atiçada. Eu vou dar um exemplo. Esse mesmo exemplo aqui da comida. Se eu só pego 4 colheres de arroz, a minha natureza pecaminosa vai me induzir a eu pecar, a eu fazer o que não é correto. Porque eu coloquei meio que uma lei em mim. Então ela vai falar assim, não, por que você não pega mais uma, hein? Ah, vai só mais uma, só pra completar. Você sabe que tá um pouquinho vazio, né? Ou seja, a nossa natureza pecaminosa vai falar com a gente pra gente poder pecar. Então, irmãos, não façam metas para ser cumpridas. Não, irmãos, nós somos livres. Como diz a Escritura, nós somos livres para tudo. Tudo nós podemos fazer. O apóstolo Shaul só recomenda que nós não façamos as coisas da carne. E isso ele também fala em Colossenses. Vamos ler? Colossenses 2:20. Considerando que morremos com o Mashiach para as tradições humanas e a falsa religiosidade deste mundo, por que vos sujeitais ainda a tais ordenanças, como se pertencesse a esse sistema de valores? Não mais obedeçais a regras como estas: não toqueis, não proveis, não manuseeis. Todas essas regras estão destinadas a desaparecer pelo uso, pois se baseiam em ordenanças e ensinos meramente humanos. Esses regulamentos têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e rígida disciplina para com o corpo, mas não têm algum valor para refrear as paixões da carne. Então, meus irmãos, essas coisas só parecem santas, mas elas não são. Elas não são, porque o Mashiach, ele morreu para nos dar liberdade, para nos dar essa liberdade de fazer o que a gente quiser. E também serve para ver quem que é filho do Criador e quem que não é. Entenderam? Então não é certo a gente querer
sair dessa liberdade que o Messias pagou com o sangue dele, né? Eu não acho isso certo, né? Por isso que eu digo, não criem metas. Também que você vai ficando preso, daí você fica preso, uma hora você vai querer se libertar, aí vai dar ruim. Como eu disse, eu mesmo passei por isso. Bem, mas se nós não devemos criar metas, o que a gente tem que fazer então? Porque se a gente não tiver uma coisa para nos refrear, como é que a gente vai sair da tentação? Muito bem, irmãos, vamos continuar. Esse aqui é o próximo ponto. Bem, para a gente sair de uma tentação, acho que a melhor coisa para fazer é orar. Assim como diz Matitial 6,13. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno. Assim seja. Então, irmãos, quando a gente está na tentação, a gente tem que orar. Orar pedindo pro Eterno. E orar também com fé, crendo que a gente vai sair dessa tentação, crendo que sairemos disso. E como vocês sabem, o nosso Eterno Yahweh, ele é poderoso, ele pode tirar da gente qualquer coisa, qualquer mal. E se ele quiser tirar essa tentação, ele tira. Ele pode, ele tem poder para isso. E eu também gostaria de enfatizar que quando a gente está na tentação, a gente sempre tem que pensar que a gente vai vencer. A gente não tem que pensar que a gente vai perder. Porque se a gente pensar que a gente perdeu, a gente perde mesmo. A gente tem que pensar que a gente vai vencer. Pensem, meus irmãos, por mais que a tentação seja, como posso dizer, difícil, a gente consegue vencer. Pensem, se Yahshua conseguiu, eu também consigo. Assim como diz em Hebreus. Vamos ler? Hebreus 2,17. Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote misericordioso e leal em relação ao soberano, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo, considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu. Quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que, semelhantemente, estão sendo atacados pela tentação. Hebreus 4,15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que à nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Então, irmãos, o próprio Mashiach, ele passou pelas tentações. E se ele passou, ele sabe como direcionar a gente para sair delas, não é? Porque vocês estão achando que o Mashiach ele só passou por aquelas tentações lá no deserto? Não, meus irmãos, não. O que o Mashiach passou lá no deserto foi todas as tentações do mundo. Pensa, tudo. Novela, série, mulher, homem, tudo o Mashiach passou. E ele venceu tudo para nós. Então confiemos em Yahshua e também em Yahweh. E bem, irmãos, a próxima coisa que a gente tem que fazer para escapar da tentação é nos humilhar perante ao Criador, assim como Jó fez. Vamos ler? Jó 1:20. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se
encostando o rosto no chão em sinal de humildade e adoração diante do soberano, e exclamou em oração: Nu deixei o ventre de minha mãe, e nu partirei da terra. Iau deu, Iau o tomou. Louvado seja o nome de Iau. Então, irmãos, esse jeito aqui é, com certeza, um dos mais eficazes para gente sair da tentação, né? O primeiro é confiar em Iau e em Iausha. E o segundo é esse aqui. Ah, mas você pode estar me falando assim: ah, mas eu vou ter que rasgar minhas roupas, eu vou ter que me vestir de saco. Não, meus irmãos, o próprio Eterno, ele falou que o que ele quer é um coração quebrantado e não que a gente joga poeira no rosto. Isso pode ajudar? Claro, é muito bom, mas o que Yahweh quer é o nosso amor. Isso que ele quer, meus irmãos. Então, quando a gente estiver passando por uma tentação, não se preocupe, só deixe na mão de Yahweh dos exércitos. Como está escrito em Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, meus irmãos, quando estivermos passando pela tentação, em primeiro lugar, confiemos em Yahweh e em Yahushua. Em segundo, nós devemos nos humilhar perante Yahweh. Ah, mas como que eu posso me humilhar? Faça a vontade dele. Leia a escritura, vá pregar, vá cantar um louvor, vá conversar com os irmãos, conversar com um amigo seu, né? É isso que é a humilhação diante de Yahweh. É a gente fazer a vontade dele. E não ficar de pano de saco e jogar a terra sobre a cabeça. Eu já falei que isso pode ajudar muito e ajuda. Mas ter o coração voltado para Yahweh é muito melhor. Então, meus irmãos, esse foi o vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. E que a paz de Yahushua seja com todos vocês, meus irmãos. Que Yahweh sempre seja nas suas vidas, ó meus irmãos. E que a vontade de Yahweh sempre seja feita nas nossas vidas. Amon, assim seja. Aleluia.